Quinara, sou professor de Direito da Unifesp, estou aqui como presidente do Conselho do Núcleo Memória, que realiza o Sábado Resistente em conjunto com o Memorial da Resistência, para fazer a mediação da conversa de hoje, que é um bate-papo sobre o livro novo do James Green, Revolucionário e Gay, a Vida Extraordinária de Herbert Daniel. E para mim é um prazer imenso, estar aqui hoje, porque é um trabalho do James que eu estava acompanhando. O James, além de ser um querido amigo, é uma referência intelectual e política para mim, e pude acompanhar esse trabalho quando ele estava finalizando, estava fazendo parte do meu doutorado, sanduíche lá nos Estados Unidos, sob a supervisão do James, que é um livro interessantíssimo. E como eu sou mediador, eu não vou falar nada do livro, só queria destacar realmente a importância do livro nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, de uma forte reação conservadora em vários âmbitos, em vários espaços sociais. A gente tem visto juízes determinando proibição e censura à peça de teatro porque há uma atriz travesti. A gente tem visto juízes que evocam normas do Conselho Federal de Psicologia sobre terapias de reconversão ou reorientação sexual, invadindo a esfera de competência regulamentar de um conselho de classe para poder impor uma visão sobre as homossexualidades. A gente tem visto uma série de patrulhas morais em escolas, instituições culturais, que têm fechado exposições, não têm permitido a liberdade de expressão artística. E acho que tudo isso mostra como as pautas da diversidade sexual, das lutas LGBTs e as pautas de luta da defesa da democracia, das liberdades, elas caminham juntas. E acho que Herbert Daniel foi esse exemplo de justamente conseguir conjugar essas lutas que são tão fundamentais nesses dias que a gente está vivendo. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui na mesa hoje. O James Green, que vocês todos estão aqui já devem conhecer, né, que é professor de História latino-americana na Brown University, com uma série de obras tanto sobre a história da ditadura quanto a história do movimento LGBT e da homossexualidade masculina aqui no Brasil. No canto direito da mesa ali, mas é só direito da mesa, o Ladislau Dobor, que é mestre em Economia Social pela Escola Superior de Estatística e Planejamento e doutor pela Escola Superior de Estatística e Planejamento também, professor titular da PUC de São Paulo de Economia. Aqui ao meu lado a Zenaide Machado, que é professora, ex-militante da VPR e ex-presa política, que conviveu proximamente também, assim como o Ladislau, com o Herbert Daniel nos momentos da luta contra a ditadura. E a Vera Paiva, ali à direita do Jimmy, que é professora do Departamento de Psicologia Social do IP-USP, além de se dedicar ao estudo de várias questões envolvendo a situação de pessoas com HIV/AIDS. Então eu vou primeiro passar a palavra aqui para o Ladislau. Eu peguei uma análise da Hannah Arendt sobre a violência. A violência, a barbárie, por desgraça, não é feita por animais, é feita por pessoas. Eu fui aqui, nesse prédio, interrogado por um cara que tinha sido colega meu no Colégio Loyola, onde a gente estudava, lá em Belo Horizonte. Colégio católico, seria Jesus Cristo, enfim, né? A bondade, enfim. O cara me explicava, olha, você sabe o que é? É que, na realidade, conforme a gente consegue tirar boas informações, porque nós temos uma... Agora, ele me explicou tudo como ele podia progredir na carreira. Você está falando com um bom católico, defensor da ordem, essas coisas. É interessante, né? Falar do Daniel não é muito simples, porque ele tem uma vida semelhante a nós, todos nós que lutamos contra a opressão, a desigualdade, que acreditávamos na possibilidade de um mundo melhor. Enfim, entendemos que a forma de resistir e lutar por esse mundo melhor era através da luta armada, era o que tínhamos que fazer naquele momento, dadas as circunstâncias históricas, o terrorismo de Estado que foi implantado, enfim, a violência que se abatia sobre o nosso povo, sobre o nosso país.
a usurpação, né, das nossas riquezas, enfim, isso tudo foi mexendo com o nosso sentimento, né, com a nossa... a gente foi reagindo com o sentimento de justiça que tínhamos, né? Mas o Daniel se distinguiu porque ele abraçou uma série de causas ao longo da sua vida, não é? Então, ele foi uma pessoa que, como nós, resistiu ao seu tempo, mas ele também resistiu aos próprios limites, não é? Ele superou no sentido de que ele forçou, né, a esquerda a abrigar questões que ultrapassavam, né, toda a nossa compreensão e a nossa matriz de pensamento mais tradicional, não é? Então, e ele fez isso com a própria história de vida dele, ao longo da trajetória da vida dele, né? Ele foi uma verdadeira bandeira, né? E ele fez isso até o final, quando ele transforma a sua dor, né? Enfim, a circunstância de tremenda crueldade que ele estava vivendo com a doença, ele transforma em mais uma forma de luta coletiva, de resistência e de amor. Não é? Obrigado, Daniel, por ter enfrentado o nosso preconceito e nos trazido mais riqueza e humanidade. Estou repetindo isso aqui hoje. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje, são velhos amigos, alunos, ex-alunos, pessoas muito queridos e novas pessoas que ainda não conhecem, mas espero conhecer depois desse debate e quando lançamos o livro e depois. Quero muito agradecer a Renan, que é um dos meus herdeiros intelectuais e políticos e é uma pessoa muito importante aqui, tanto na academia quanto no movimento LGBT. Eu sinto honrado de conhecer ele, porque é realmente uma pessoa imensamente importante para o Brasil. Então, muito obrigado por ter me ajudado a organizar esses eventos. Bom, ser americano, brasileirista, trabalhando no Brasil, é um grande desafio. É um desafio de pensar quais são as coisas que você pode fazer, quais são os objetos de pesquisa que você pode implementar, criar, fazer, que aumenta, que não repete, mas aumenta o conhecimento que está sendo produzido aqui no Brasil. E no momento que eu fiz meu primeiro livro, Além do Carnaval, não tinha uma história social sobre a homossexualidade no Brasil no século XX. Então esse livro eu acho que foi importante para ampliar e iniciar estudos acadêmicos sobre homossexualidade no Brasil. Então nesse sentido eu acho importante. E eu estou muito feliz de ter novas gerações de pessoas, alunas, trabalhando comigo para as novas gerações de pessoas fazendo essa produção de conhecimento. O livro, apesar de vocês, em que um dos figuras é Anivaldo Padilha aqui, que foi um lutador contra a ditadura no Brasil e sofreu também a tortura e foi para o exílio e também lutou no exílio contra a ditadura militar. Apesar de vocês, a oposição à ditadura militar brasileira nos Estados Unidos era muito importante para documentar aqui no Brasil para a esquerda que não acreditava que existia uma resistência nos Estados Unidos. Então o livro foi muito importante para desvender uma imagem unilateral sobre os Estados Unidos e tentar conhecer um pouco mais uma outra realidade de uma esquerda diferente da esquerda brasileira que atuava em muitas áreas e muitas frentes para denunciar a ditadura e lutar pela democracia. E esse livro na verdade, é uma biografia. Eu nunca tinha feito uma biografia, eu tinha muito medo, muita ansiedade. Será que eu não sei como fazer? Eu não li muitas biografias para usar como referências, mas eu primeiro fui encantado pela personagem da Herbert Daniel, mas também essa biografia também é uma autobiografia. Não que eu me considero igual a ele, eu não participei na resistência à ditadura militar como ele participou, participei sim, em outro momento nas organizações que estavam resistindo à ditadura nos anos 70, foi o fundador do movimento LGBT aqui, dirigi a ala esquerda, mas meu compromisso
não chegava aos limites que ele estava disponível de sacrificar sua vida nesse sentido. Mas ele enfrentava a mesma situação que eu enfrentava, de tentar conciliar duas questões fortes, nossos desejos, nossas sexualidades, nossos sentimentos românticos e afetivos, e com nossas visões sobre a transformação do mundo. Porque para mim não era uma contradição ser homossexual e ser pessoa da esquerda que lutava pela justiça social. Desde muito jovem tinha uma consciência sobre desigualdade social e econômica racial nos Estados Unidos. Estava muito engajado nesses movimentos. E quando eu descobri a minha homossexualidade, eu tinha que enfrentar uma hostilidade dentro da esquerda americana. Um espaço difícil, uma abertura limitada. Então eu entrei da minha maneira nessa luta para ampliar esse espaço nos Estados Unidos, e quando eu estava aqui no Brasil, eu segui essa luta. Quando fiz a Lei do Carnaval, descobri que era muito difícil indicar pessoas que podiam ser uma referência para as pessoas LGBT. Quem são essas pessoas da história do Brasil? João do Rio é uma pessoa muito complicada, não é uma referência muito gloriosa. A Mário de Andrade, uma pessoa super enrustida, uma pessoa que não estava mal resolvida com a sua homossexualidade. E aí, adiante. E tinha outras figuras mais abertas, Clodovil, outras pessoas, mas para mim foi nada de uma referência, porque eles não tinham um engajamento com a realidade brasileira. Eu considero essas pessoas um pouco alienadas na maneira que eles se davam com sua homossexualidade e a opressão social. Então, para mim, Herbert Daniel era uma pessoa icônica, fabuloso, é uma possível referência para novas gerações de pessoas, com o exemplo de uma pessoa que, em todas as etapas da vida dele, vivia plenamente a sua vida, lutando pela justiça social. E eu acho que isso foi retratado muito bem aqui hoje pelo Władysław Zenaide e pela Vera. Não vou repetir isso. Mas fazer o livro foi complicado, porque eu não sei se eu consigo os documentos. Eu fui treinada com uma preocupação enorme sobre arquivo e fontes e fazer um trabalho que não é jornalístico, não no mau sentido, mas que está baseado não em opiniões, coisas que eu acho, mas baseado em pesquisas meticulosas. Então, mas será que eu consigo fazer uma biografia? Então, estou muito agradecido a uma historiadora colega, Denise Hollenberg, que me falou, não, mas a mãe dele está viva, procura ela. Eu já estive na casa dela. Então, eu liguei para a Dona Jani imediatamente aceitou uma visita na casa dela, comprei uma passagem do Rio para Belo Horizonte outro dia, e foi para a casa dela, tinha 82 anos naquela época, me recebeu muito bem. E no final da nossa visita, coisa que eu conto na introdução do livro, ela falou, faça esse livro, porque ele está esquecido. As pessoas não lembram quem é ele. Isso é um grande problema, porque ninguém sabe quem é Herbert Daniel. Além das pessoas que lutaram pela HIV/AIDS, na primeira etapa, que vão lembrar dele, ouvir falar dele, os colegas, companheiros da luta armada, da esquerda nos anos 60 e 70, e algumas pessoas no Rio que, por acaso, lembravam a campanha eleitoral dele. Totalmente esquecido. Então, esse foi o meu grande desafio, de criar uma referência para as novas gerações de pessoas lutando, tanto as pessoas LGBT quanto as pessoas que estão lutando nesse momento muito difícil. E alguns de vocês talvez sabem que, além de tudo, eu e Renan foi fundamental nessa luta, quando ele estava comigo em Brown, fizemos parte da campanha internacional contra o golpe, fizemos várias campanhas ao longo de 16, 17, pela libertação de Lula, este ano, e vamos seguir adiante, porque infelizmente, apesar das especulações otimistas das últimas semanas, das possibilidades de Haddad ganhar as eleições, eu não sei se isso vai acontecer, mas mesmo se acontecer, não vai ser um governo fácil de implementar o programa do PT, se ele for eleito. Vai ser um momento muito difícil. Então, esse livro serve para registrar uma pessoa que considera extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Ele tem que ser lembrado, é uma homenagem à sua mãe, à sua família, aos companheiros, às pessoas que ele como a Zenaide falou, ele riscou essa vida como ela, outras pessoas para tirar 110 pessoas da prisão da tortura. Mas além disso, eu quero que ele seja uma referência para as pessoas saber que é possível
ter uma vida íntegra, celebrar, valorizar sua sexualidade, suas emoções, a sua vida pessoal e combinar isso com uma vida política sem ficar na defensiva. Eu acho que o que o Daniel aprendeu é de ficar na ofensiva, de cobrar do governo uma política correta, quando eles tinham uma política horrível sobre a AIDS, de cobrar o direito de viver, de ser reconhecido, de ser cidadão do seu momento. Então, para mim, ele é uma referência para esses anos que nós vamos enfrentar aqui no Brasil, lutando contra toda a direita que está por aí e também tentando implementar nosso programa para um Brasil melhor. Então, nesse sentido, não é só isso que ele fala, repetindo o que a Vera fala, que eu escrevo nos dedicatórios Viva a Vida. Muito obrigado.